Quando estiver perdido, aprenda como descansar o coração e confiar em Deus. Quando tudo dentro de você está confuso, existe um tipo de momento na vida que ninguém te prepara para viver. Não é uma crise visível, não é algo que todo mundo percebe, é silencioso, é interno, mas é profundamente real. É quando você se vê diante da sua própria vida e pela primeira vez não sabe mais qual caminho seguir. Você pensa, analisa, tenta organizar tudo dentro da sua mente, mas nada se encaixa. As opções existem, mas nenhuma traz paz. As decisões estão diante de você, mas nenhuma parece segura. E então você começa a sentir algo que vai além da dúvida. Você começa a sentir um peso, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Porque decidir quando se está confuso cansa. Pensar sem chegar a lugar nenhum desgasta. E carregar a responsabilidade de não errar começa a te sufocar. Talvez você esteja exatamente assim agora, com medo de escolher errado, com medo de se afastar do propósito de Deus, com medo de dar um passo e depois se arrepender. E por causa desse medo, você trava, você adia, você espera um sinal mais claro, você espera sentir alguma certeza, mas essa certeza não vem. E quanto mais o tempo passa, mais a sua mente se enche de perguntas. Você ora, mas parece que não recebe resposta. Você busca, mas não encontra direção. E no meio disso tudo, nasce um questionamento silencioso dentro de você. Por que eu não consigo discernir o que Deus quer de mim? Isso mexe com a sua fé, porque você não é alguém distante de Deus. Você acredita, você busca, você quer fazer o certo. Mas mesmo assim, você se sente perdido. E isso gera uma confusão ainda maior, porque parece incoerente. Como alguém que busca a Deus pode não saber para onde ir? Mas existe algo que talvez você ainda não percebeu. E isso pode mudar completamente a forma como você está lidando com esse momento. O seu problema pode não ser falta de direção. Pode ser excesso de inquietação. Porque um coração inquieto não consegue ouvir com clareza. Uma mente acelerada não consegue discernir com precisão. E quando você tenta decidir nesse estado, você não decide em fé. Você decide em pressão, em medo, em urgência. E decisões tomadas nesse lugar quase nunca refletem a vontade de Deus. Elas refletem o desespero de querer resolver tudo rápido. Por isso, antes de qualquer resposta, antes de qualquer direção, antes de qualquer decisão, existe algo que Deus quer fazer em você. Ele quer acalmar o seu coração. Porque quando o coração se aquieta, algo muda. A pressão diminui, a ansiedade perde força. E aquilo que antes parecia confuso começa a se alinhar de forma natural. Talvez hoje não seja o dia de você resolver tudo. Mas pode ser o dia de você parar de lutar sozinho. E no que vem agora, você vai entender algo que exige coragem, mas que também traz libertação. Admitir que você está perdido não é sinal de fraqueza. É o início de um realinhamento profundo que Deus pode fazer dentro de você. Existe um momento específico, quase imperceptível no início, em que você começa a perceber que algo não está certo dentro de você. Não é apenas dúvida. Não é apenas indecisão. É uma sensação mais profunda. É como se você estivesse caminhando, mas sem saber exatamente para onde está indo. Como se estivesse vivendo, mas sem direção clara. E o mais difícil é que muitas vezes por fora, tudo parece normal. Você continua tomando decisões, continua seguindo rotinas, continua funcionando. Mas por dentro, existe um desalinhamento. Existe uma ausência de paz que não pode ser ignorada. Perceber isso exige coragem, porque é muito mais fácil fingir que está tudo bem. É muito mais confortável continuar seguindo no automático, ocupando a mente, evitando pensar profundamente. Mas chega um ponto em que não dá mais para ignorar. A confusão interna começa a falar mais alto. E você se vê diante de uma verdade que não pode mais ser escondida. Eu não sei mais para onde estou indo. E esse momento pode assustar. Porque admitir isso faz você se sentir vulnerável.
Faz você questionar suas escolhas, suas decisões, até mesmo sua espiritualidade. Você começa a se perguntar onde foi que perdeu a clareza, onde foi que se desconectou, onde foi que deixou de ouvir com nitidez aquilo que antes parecia tão evidente. Mas existe algo muito importante que você precisa entender aqui. Esse momento não é o fim. Esse momento é um ponto de virada. Porque enquanto você acredita que está tudo bem, nada muda. Mas quando você reconhece que está perdido, algo se abre dentro de você. Um espaço de verdade. Um espaço onde Deus pode começar a trabalhar. A Bíblia, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Perceba que o texto não começa falando de direção. Ele começa falando de confiança. Ele não fala primeiro sobre o caminho. Ele fala sobre o coração. E talvez seja exatamente isso que está desalinhado em você neste momento. Não é que Deus parou de guiar. É que, em algum nível, você começou a tentar entender tudo sozinho. Começou a se apoiar na própria lógica, na própria análise, na própria necessidade de ter controle. E isso foi te afastando, pouco a pouco, de uma dependência real de Deus. Perder a direção muitas vezes não acontece de forma brusca. Acontece de forma sutil. Pequenas decisões tomadas sem consulta a Deus. Pequenos movimentos guiados mais pela ansiedade do que pela fé. Pequenas tentativas de resolver tudo na força do próprio entendimento. E quando você percebe, já não existe mais clareza. Mas aqui está a beleza disso tudo. Se você consegue perceber que está perdido, isso significa que você ainda está sensível. Significa que você ainda se importa. Significa que você ainda deseja estar no caminho certo. E isso muda tudo. Porque Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Deus trabalha com corações disponíveis, com pessoas que têm coragem de reconhecer que precisam dele. Então, em vez de se condenar por estar perdido, comece a enxergar isso como um convite. Um convite para parar de fingir. Um convite para parar de forçar respostas. Um convite para voltar ao lugar onde a direção começa de verdade. E esse lugar não é fora. Esse lugar é dentro. E no próximo momento, você vai perceber algo que talvez nunca tenha sido tão claro para você. Não são apenas as decisões difíceis que estão te cansando. É o peso de não decidir, de carregar dúvidas, de viver nesse estado de indecisão constante que está drenando a sua força. O peso invisível das decisões não tomadas. Existe um tipo de peso que não aparece, mas que consome você por dentro todos os dias. Não é o peso de uma decisão errada. É o peso de não decidir. É o acúmulo silencioso de escolhas adiadas, caminhos evitados, respostas que você sabe que precisa dar, mas continua empurrando. E isso vai drenando a sua força de uma forma que você talvez nem tenha percebido completamente. Porque enquanto você não decide, a sua mente não descansa. Ela continua voltando para o mesmo ponto, repetindo os mesmos cenários, tentando antecipar consequências, criando possibilidades que muitas vezes nem existem. Você tenta prever tudo, tenta garantir que não vai errar, tenta controlar o resultado antes mesmo de agir. E isso te prende. Te prende em um estado constante de análise, onde você não avança, mas também não consegue parar. Você não está em movimento, mas também não está em paz. É um lugar de desgaste contínuo. E no fundo, se você for honesto consigo mesmo, existe uma raiz para tudo isso. Medo. Medo de escolher errado. Medo de decepcionar. Medo de sair da vontade de Deus. Medo de olhar para trás e perceber que tomou uma decisão que não deveria ter tomado. E esse medo começa a se disfarçar de prudência. Você se convence de que está sendo cuidadoso, de que está esperando o momento certo, de que está buscando mais confirmação. Mas na realidade, muitas vezes, você está apenas paralisado. E existe uma diferença muito importante entre esperar em Deus e evitar decisões por medo. Esperar em Deus traz paz. Mesmo sem resposta, existe descanso, existe confiança, existe uma sensação de que, no tempo certo, tudo vai se alinhar.
Agora, quando você está evitando decidir, não existe paz. Existe tensão, existe inquietação, existe um incômodo constante que não te deixa respirar com leveza. Isso é um sinal claro. Você não está esperando, você está preso, e enquanto você permanece nesse lugar, algo dentro de você vai se enfraquecendo. Sua confiança diminui, sua clareza desaparece, sua fé começa a se misturar com insegurança, porque a indecisão prolongada não protege você. Ela desgasta você. E talvez ninguém tenha te dito isso de forma direta, mas precisa ser dito agora. Você não precisa ter controle total para dar o próximo passo. Você precisa de confiança suficiente para sair da paralisia. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Perceba a imagem que o texto traz. Uma pessoa que duvida, que não se posiciona, que não decide, é como alguém sendo levado de um lado para o outro. Sem direção, sem firmeza, sem estabilidade. E é exatamente assim que você se sente quando não decide. Mas aqui existe um ponto de transformação. A decisão não começa quando você tem certeza absoluta. Ela começa quando você decide não ser mais governado pelo medo. Isso exige disciplina, exige coragem, exige fé prática. E não, isso não significa sair tomando decisões impulsivas. Significa parar de alimentar um ciclo que só te enfraquece. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas, mas você já tem consciência de algo. Continuar assim está te fazendo mal. E essa consciência já é um passo. Porque quando você começa a reconhecer o peso que está carregando, você também começa a entender que precisa mudar a forma como está lidando com isso. E no que vem agora, você vai encarar uma verdade que pode ser desconfortável, mas que vai te libertar ainda mais. Nem toda resposta vem no tempo que você quer. E tentar acelerar isso pode te colocar ainda mais longe da paz que você está buscando. A verdade é que ninguém te disse. Nem toda resposta vem rápido. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você que diz que, se você orar o suficiente, pensar o suficiente, buscar o suficiente, a resposta virá rápido. Como se a clareza fosse uma recompensa imediata pela sua dedicação. Como se Deus sempre respondesse no tempo da sua urgência. Mas a realidade não funciona assim. E talvez uma das maiores frustrações que você está vivendo hoje não seja apenas a falta de resposta. É a demora. Porque você já orou. Você já buscou. Você já tentou entender. E mesmo assim, ainda não está claro. E isso começa a gerar um desconforto profundo, porque parece que algo está errado. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que você está fazendo tudo certo, mas ainda assim continua no mesmo lugar. Só que existe uma verdade que precisa ser encarada com maturidade espiritual. Nem toda resposta vem rápido, porque nem todo coração está pronto para lidar com a resposta. Deus não está comprometido com a sua pressa. Ele está comprometido com o seu alinhamento. E isso muda completamente a forma como você enxerga esse momento. Porque enquanto você está tentando acelerar uma decisão, Deus muitas vezes está trabalhando em você para que, quando a decisão chegar, você esteja preparado para sustentá-la. Se você recebe direção sem preparo, você se perde depois. Se você recebe clareza sem estrutura emocional, você não consegue permanecer firme. E Deus sabe disso. Por isso, o tempo de espera não é vazio. Ele é estratégico. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é apenas sobre esperar, é sobre entender que existe um tempo certo para cada coisa, inclusive para as respostas que você tanto quer. Mas aqui está o ponto que você precisa compreender com profundidade. A sua ansiedade não acelera o tempo de Deus. Ela só rouba a sua paz no processo.
E quanto mais você tenta forçar uma resposta, mais você se afasta do lugar onde a clareza nasce. Porque clareza não nasce da pressão. Clareza nasce do descanso. Isso exige uma mudança interna. Você precisa parar de medir o agir de Deus pela velocidade das respostas. Precisa parar de interpretar o silêncio como ausência. Precisa parar de acreditar que, se ainda não veio a direção, é porque algo está errado. Às vezes, o que está acontecendo é exatamente o contrário. Está tudo sendo preparado. Enquanto você acha que está parado, Deus está organizando coisas que você não vê. Está alinhando circunstâncias. Está trabalhando em você. Está fortalecendo áreas que você ainda nem percebeu que precisavam ser fortalecidas. E isso exige fé de verdade. Não a fé que acredita quando vê resultado, mas a fé que permanece firme quando não vê nada ainda. E talvez esse seja o ponto onde você mais precisa crescer agora. Porque enquanto você depender de respostas rápidas para se sentir seguro, você sempre estará vulnerável à ansiedade. Mas quando você aprende a confiar no tempo de Deus, algo muda dentro de você. A pressão diminui, a mente desacelera. O coração começa a encontrar estabilidade. E é exatamente nesse lugar que você começa a estar preparado para o próximo passo. Mas existe um perigo que você ainda precisa entender com clareza. Porque quando a espera se mistura com a ansiedade, você corre o risco de tomar decisões no momento errado, apenas para aliviar o desconforto. E é sobre isso que você vai entender agora. O perigo de decidir com o coração em guerra. Existe uma diferença profunda entre decidir com clareza e decidir para aliviar a dor. E talvez, sem perceber, é isso que você tem tentado fazer. Você não quer apenas escolher um caminho. Você quer sair do desconforto que está sentindo agora. Quer silenciar a confusão. Quer acabar com essa pressão interna que não te deixa em paz. E então surge uma armadilha. Você começa a considerar decisões não porque elas são certas, mas porque elas parecem trazer alívio imediato. Você pensa, se eu escolher logo, isso acaba. Se eu decidir qualquer coisa, pelo menos eu paro de pensar nisso. E por um momento, isso parece fazer sentido. Mas esse é um dos lugares mais perigosos em que você pode estar. Porque decisões tomadas para fugir da dor não são guiadas por fé. São guiadas por desespero. E o desespero nunca enxerga com clareza. Ele distorce, ele apressa, ele pressiona. Ele te faz acreditar que qualquer movimento é melhor do que permanecer parado, mesmo que esse movimento te leve para um caminho que não é o certo. Você já percebeu como, quando a sua mente está acelerada, tudo parece urgente? Tudo parece importante demais para esperar. Tudo parece exigir uma resposta imediata. Mas essa urgência nem sempre vem de Deus. Deus não conduz você pelo pânico. Deus não te guia pela pressão. Deus não trabalha através da confusão. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, está escrito: Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se não há paz, algo está desalinhado. Isso não significa que tudo sempre será fácil. Não significa que toda decisão virá acompanhada de emoções leves. Mas significa que, no meio do processo, existe um tipo de estabilidade interna. Existe uma base de paz que sustenta a escolha. Agora, quando o seu coração está em guerra, você perde essa base. E um coração em guerra não consegue discernir com precisão. Ele reage. Ele tenta resolver. Ele busca sair da dor o mais rápido possível. E muitas vezes é exatamente nesse ponto que as maiores decisões erradas são tomadas. Não porque a pessoa não ama a Deus, não porque não quer fazer o certo, mas porque decidiu no momento errado, no estado emocional errado. Por isso, antes de qualquer decisão, existe uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo com honestidade. Eu estou decidindo com paz ou estou decidindo para fugir do que estou sentindo? Essa pergunta muda tudo, porque ela te obriga a parar, te obriga a olhar para dentro, te obriga a reconhecer o seu estado real. E talvez a resposta não seja confortável. Talvez você perceba que está tentando resolver tudo
rápido demais, que está pressionando a si mesmo além do que deveria, que está tentando forçar uma clareza que ainda não veio. Mas reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade. Porque a partir do momento em que você percebe que não está no estado certo para decidir, você também entende que precisa voltar para o lugar certo antes de dar qualquer passo. E esse lugar não é uma resposta, é a paz. E é aqui que algo começa a mudar de verdade. Porque quando você para de correr atrás de decisões e começa a buscar paz, a sua perspectiva muda, a pressão diminui, e aquilo que antes parecia impossível de discernir começa a se organizar de dentro para fora. Mas existe algo que ainda pode te confundir profundamente nesse processo. Porque, mesmo quando você busca a Deus, mesmo quando você ora, mesmo quando você tenta fazer tudo certo, pode existir silêncio. E entender esse silêncio é essencial para que você não desista no meio do caminho. Quando o silêncio de Deus parece ausência, existe um momento na caminhada em que o silêncio pesa mais do que qualquer resposta difícil. Não é que você deixou de buscar, não é que você parou de orar. Na verdade, você até intensificou isso. Você tentou se aproximar mais, tentou ouvir com mais atenção, tentou fazer tudo certo. E ainda assim, parece que nada vem. Nenhuma direção clara, nenhuma confirmação forte, nenhuma resposta objetiva. E esse silêncio começa a mexer com você. Porque, no fundo, você esperava que Deus respondesse de alguma forma mais evidente. Você esperava sentir algo, perceber algo, ter um sinal mais direto. E quando isso não acontece, uma sensação começa a crescer silenciosamente. Será que Deus está distante? Essa é uma das perguntas mais difíceis de encarar, porque ela toca diretamente na sua fé. Mas aqui está uma verdade que você precisa segurar com firmeza. O silêncio de Deus não é ausência. É uma forma diferente de atuação. Deus não se comunica apenas através de respostas imediatas. Muitas vezes, Ele trabalha no invisível, no processo, naquilo que você não consegue perceber no momento. E esse tipo de agir exige um nível mais profundo de confiança. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que nem sempre você vai entender o modo como Deus está conduzindo as coisas. E tudo bem. O problema começa quando você interpreta o silêncio como abandono. Quando você conclui que, porque não está ouvindo claramente, Deus não está fazendo nada. Quando você começa a duvidar da presença dele apenas porque não sente. E esse é um ponto crítico, porque a fé não pode ser sustentada apenas por sensação. Ela precisa ser sustentada por convicção. Você precisa entender que Deus continua presente mesmo quando não há resposta audível. Ele continua guiando mesmo quando não há sinais claros. Ele continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. E talvez, neste momento, o que Ele está fazendo não é te dar uma direção externa, mas fortalecer algo interno. Talvez Ele esteja ensinando você a confiar sem depender de confirmação constante. Talvez Ele esteja trabalhando a sua maturidade espiritual para que você não precise de sinais a todo momento para permanecer firme. Isso não é rejeição. Isso é crescimento. E aqui entra algo muito importante. Quando você aprende a permanecer firme no silêncio, você desenvolve uma fé que não oscila facilmente. Você deixa de depender do que sente e começa a se sustentar no que sabe. E o que você sabe é que Deus não te abandona. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma promessa. E promessa não depende de circunstância, não depende do que você sente, não depende da clareza do momento. Ela permanece verdadeira em qualquer situação. Então, se você está em silêncio, não conclua que está sozinho. Talvez você esteja sendo conduzido para um nível mais profundo de relacionamento com Deus.
um lugar onde você não precisa ver para confiar, onde você não precisa sentir para permanecer. E isso muda completamente a forma como você vive esse processo. Porque, em vez de ansiedade, começa a surgir confiança. Em vez de desespero, começa a surgir estabilidade. Em vez de dúvida constante, começa a nascer uma certeza silenciosa de que Deus está no controle. Mas existe algo que esse momento de silêncio também revela. Ele expõe o que está desalinhado dentro de você. Ele mostra o quanto você estava tentando sustentar tudo por conta própria. E isso te leva a um convite que talvez você ainda não tenha percebido com clareza. Um convite para voltar ao centro. Descansar não é desistir, é escolher confiar. Existe uma ideia muito comum que pode estar te impedindo de viver esse momento da forma certa. A ideia de que se você parar, você está desistindo. De que se você não estiver tentando resolver tudo, você está sendo fraco. De que descansar é o mesmo que abrir mão. Mas isso não é verdade. Na verdade, o verdadeiro descanso é uma das decisões mais difíceis que você pode tomar quando tudo dentro de você quer continuar tentando controlar. Porque descansar, no sentido espiritual, não é passividade. Não é abandonar responsabilidade. Não é ignorar o que precisa ser feito. Descansar é escolher confiar quando você não tem controle. E isso exige mais fé do que continuar tentando resolver tudo sozinho. Talvez você esteja acostumado a agir, a pensar, a antecipar, a calcular. Talvez você tenha aprendido que precisa estar sempre fazendo algo, sempre tentando ajustar, sempre buscando uma solução. E quando você não faz isso, parece que está falhando. Mas existe um ponto em que continuar tentando não resolve mais, só aumenta o desgaste. E é exatamente nesse ponto que Deus te convida a algo diferente. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba o que o texto está dizendo. Aquietar vem antes de reconhecer. O silêncio vem antes da clareza. O descanso vem antes da compreensão. Mas isso confronta diretamente a sua natureza. Porque você quer entender primeiro para depois descansar. Você quer ter certeza para depois confiar. Você quer ver a solução para depois se acalmar. Só que o caminho de Deus é o inverso. Você descansa primeiro, e a partir desse lugar começa a enxergar melhor. E é aqui que muitos se perdem, porque não conseguem aceitar que não têm controle, não conseguem lidar com a incerteza, não conseguem soltar aquilo que estão tentando segurar com tanta força. Mas segurar não está resolvendo, só está te cansando, e talvez Deus esteja esperando exatamente isso de você agora. Não mais esforço, não mais tentativas de controlar tudo, mas uma decisão consciente de confiar. E confiar não é sentimento, é escolha. Você pode não sentir segurança, mas ainda assim escolher confiar. Você pode não entender o que está acontecendo, mas ainda assim decidir descansar em Deus. Isso muda completamente a forma como você vive esse momento. Porque quando você escolhe confiar, a pressão diminui. A necessidade de resolver tudo imediatamente perde força. A ansiedade começa a ceder espaço para uma paz que não depende de circunstâncias. E isso não significa que você nunca mais vai se preocupar. Não significa que todas as dúvidas vão desaparecer de uma vez. Mas significa que você não será mais governado por isso. Você passa a viver com uma base diferente. Uma base onde Deus está no controle, mesmo quando você não entende. Onde o tempo dele é suficiente, mesmo quando você quer acelerar. Onde a direção virá, mesmo que ainda não esteja clara. E é nesse lugar que algo essencial começa a acontecer dentro de você. A sua mente começa a desacelerar. Porque enquanto você estiver acelerado por dentro, você não consegue perceber o que Deus está mostrando. E no que vem agora, você vai entender como lidar com isso de forma prática. Como silenciar esse excesso de pensamentos que te impede de ouvir com clareza. Existe um motivo pelo qual você não consegue enxergar com clareza neste momento, e não tem a ver com falta de resposta. Tem a ver com excesso de ruído. Sua mente está cheia,
cheia de cenários, de possibilidades, de medos, de análises, de suposições. E quanto mais você pensa, mais confuso tudo fica. Você tenta resolver pensando mais, mas isso só aumenta o volume interno. É como se você estivesse tentando ouvir uma voz importante em um ambiente cheio de barulho. Não é que a voz não esteja sendo falada. É que você não consegue perceber. E aqui está o ponto que você precisa entender com profundidade. Clareza não vem do excesso de pensamento. Clareza vem do silêncio interior. Mas silenciar não é algo que acontece sozinho. É uma prática. É uma disciplina. É uma decisão que você precisa tomar de forma intencional. Porque a sua mente não vai desacelerar por conta própria. Ela foi treinada para reagir, para antecipar, para tentar controlar tudo. E se você não interromper esse ciclo, ele continua. Então você precisa aprender a criar espaço dentro de você. E isso começa com algo simples, mas poderoso. Parar. Parar de tentar resolver naquele momento. Parar de alimentar os mesmos pensamentos repetitivos. Parar de buscar respostas enquanto está emocionalmente agitado. Você não precisa responder tudo agora. Você precisa acalmar o ambiente interno primeiro. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a sequência. Primeiro, você entrega. Você fala com Deus. Você tira de dentro aquilo que está te pressionando. E então algo acontece. A paz vem. E essa paz não depende de entender tudo. Ela vem antes da resposta. Ela guarda a mente. Ela organiza o coração. Isso é fundamental. Porque quando a sua mente está guardada, você não é mais dominado pelo excesso de pensamentos. Você passa a ter espaço para perceber com mais clareza. Mas isso exige prática. Talvez você precise começar com momentos curtos, mas reais. Momentos onde você se afasta do que te distrai, onde você para de consumir informações, onde você decide apenas ficar em silêncio diante de Deus. No início, pode parecer difícil. Sua mente vai querer voltar para os problemas, para as decisões, para as preocupações. Mas, com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a perceber que não precisa responder tudo, que não precisa resolver tudo naquele instante, que existe um lugar de descanso que não depende da sua capacidade de controlar. E, nesse lugar, a sua percepção muda. Você começa a enxergar com mais simplicidade. Começa a discernir com mais leveza. Começa a sentir uma direção que não vem do esforço, mas da paz. E isso transforma completamente a forma como você toma decisões, porque você deixa de reagir ao caos e começa a responder a partir da estabilidade. Mas existe algo que você ainda precisa entender. Porque mesmo com mais clareza, mesmo com mais paz, você pode continuar travado se acreditar que precisa ter todas as respostas antes de dar um passo. E isso é o que você vai quebrar agora. Pequenos passos também são direção. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você que diz que, antes de agir, você precisa ter certeza de tudo, que precisa enxergar o caminho completo, entender todas as consequências, prever cada resultado. E enquanto essa certeza não vem, você permanece parado. Mas essa expectativa está te impedindo de avançar. Porque Deus raramente mostra o caminho inteiro de uma vez. Ele conduz por etapas. Ele revela o próximo passo, não o destino completo. E isso confronta diretamente a sua necessidade de controle. Você quer segurança total antes de se mover. Deus quer que você confie o suficiente para começar a caminhar. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba a imagem. Uma lâmpada para os pés não ilumina quilômetros à frente. Ela ilumina o suficiente para o próximo passo. E isso é intencional, porque Deus não quer apenas te levar a um lugar.
Ele quer te ensinar a depender dele no processo. E quando você exige ver tudo antes de agir, você está tentando caminhar sem fé. Isso te paralisa. Você fica esperando uma clareza absoluta que não virá dessa forma. E enquanto espera, perde tempo, perde energia, perde oportunidades de crescimento. Mas existe uma mudança que precisa acontecer dentro de você. Você precisa entender que pequenos passos também são direção. Não são decisões gigantescas que mudam tudo de uma vez. Muitas vezes são movimentos simples, mas alinhados. São escolhas pequenas, mas feitas com paz. São atitudes que parecem discretas, mas que te colocam no fluxo certo. E isso exige coragem. Coragem para sair da paralisia. Coragem para agir mesmo sem ter todas as respostas. Coragem para confiar que Deus está conduzindo, mesmo quando você só enxerga uma parte do caminho. Isso não significa agir de qualquer forma. Não significa tomar decisões impulsivas. Significa responder com fé ao que já está claro. Porque sempre existe algo que você já sabe que precisa fazer. Pode ser uma conversa que você está adiando. Pode ser um ajuste de direção. Pode ser um passo simples que você tem evitado por medo. Pode ser uma decisão que não resolve tudo, mas que te tira do lugar de estagnação. E quando você dá esse passo, algo acontece. Você se move, e o movimento traz clareza. Muitas respostas não vêm antes da ação. Elas vêm durante o caminho. Elas se revelam enquanto você avança. Elas se tornam evidentes quando você deixa de ficar apenas pensando e começa a viver o processo. E isso muda completamente a sua relação com as decisões. Você deixa de buscar perfeição e começa a buscar alinhamento. Deixa de esperar certeza absoluta e começa a agir com fé. Deixa de ser governado pelo medo e começa a ser conduzido pela confiança. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível de discernir começa a se organizar. Mas ainda existe algo essencial que você precisa compreender para sustentar esse novo posicionamento. Porque mesmo dando passos, mesmo avançando, você ainda pode se sentir inseguro se não entender o verdadeiro papel da fé nesse processo. E é exatamente isso que você vai enxergar agora. O papel da fé quando não há certeza. Existe um ponto na sua caminhada em que você precisa parar de esperar, sentir segurança para começar a confiar. Porque, se você depender de certeza para avançar, você nunca vai sair do lugar. A certeza total não faz parte do processo da fé. E talvez esse tenha sido o maior conflito dentro de você até aqui. Você acredita em Deus, mas ainda tenta caminhar como se precisasse ver tudo com clareza antes de agir. Você ora, mas no fundo ainda busca garantias. Você quer confiar, mas só consegue dar um passo quando sente que está totalmente seguro. Só que fé não funciona assim. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Perceba isso com atenção. A fé não elimina o desconhecido. Ela sustenta você dentro dele. Ela não te dá todas as respostas. Ela te dá força para continuar mesmo sem elas. E isso exige um tipo de maturidade espiritual que não é confortável no início. Porque você vai precisar aceitar que não vai entender tudo. Vai precisar caminhar sem ter controle total. Vai precisar confiar em Deus em um nível onde você não depende mais de confirmação constante para continuar. E isso confronta diretamente a sua natureza. Você quer garantias, quer segurança, quer prever resultados, quer ter controle sobre o que vai acontecer. Mas fé não é controle. Fé é entrega. E enquanto você tentar misturar fé com controle, você vai viver em conflito. Porque controle exige certeza. Fé exige confiança. E chega um momento em que você precisa escolher qual dos dois vai governar a sua vida. Se for o controle, você sempre estará preso à ansiedade. Sempre dependerá de respostas rápidas. Sempre ficará inseguro quando não souber exatamente o que fazer. Mas se for a fé, algo muda. Você aprende a continuar mesmo sem clareza total. Aprende a dar passos mesmo sem enxergar o final. Aprende a permanecer firme mesmo quando o cenário não está completamente definido.
E isso não te torna irresponsável, te torna dependente de Deus de forma real. Porque você para de confiar apenas na sua capacidade de entender e começa a confiar na capacidade de Deus de conduzir. Isso traz estabilidade. Não uma estabilidade baseada em circunstâncias perfeitas, mas uma estabilidade baseada em quem Deus é. E isso é muito mais sólido. E talvez o que você mais precise hoje não seja de mais informação, mais análise ou mais sinais. Talvez você precise decidir confiar, mesmo sem ter tudo claro, mesmo sem sentir total segurança, mesmo sem saber exatamente como tudo vai se desenrolar. Essa é a virada. Quando você entende que fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de não ser governado por ela. E quando você começa a viver assim, algo muito profundo se estabelece dentro de você. Uma certeza silenciosa de que você não está sozinho nesse processo. E isso te leva a uma verdade que pode restaurar completamente o seu coração. Deus não se perde de você, mesmo quando você se perde de si. Existe uma sensação muito específica quando você se sente perdido. Não é apenas sobre não saber o que fazer. É como se você tivesse se desconectado de si mesmo, como se aquilo que antes fazia sentido agora estivesse confuso, como se a sua própria identidade estivesse em dúvida. E nesse estado, é fácil começar a acreditar que você também se distanciou de Deus, que de alguma forma você saiu do caminho e agora precisa encontrar uma forma de voltar sozinho. Mas isso não é verdade. Deus não se perde de você, mesmo quando você não sabe onde está. Mesmo quando suas decisões não foram as melhores. Mesmo quando você sente que se afastou, que se confundiu, que não consegue mais enxergar com clareza. Ele continua presente. Ele continua vendo. Ele continua conduzindo. O problema é que quando você se sente perdido, a sua percepção fica comprometida. Você começa a olhar para si com mais julgamento do que graça. Começa a acreditar que falhou, que deveria estar melhor, que já deveria ter resolvido isso. E essa cobrança interna começa a te afastar ainda mais da paz. Mas Deus não se relaciona com você a partir da sua performance. Ele se relaciona com você a partir do amor dele. Em Salmos capítulo 139, versículos 7 a 10, está escrito: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Perceba isso. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe situação onde Ele não possa te alcançar. Não existe momento em que Ele perca o controle da sua história. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele continua guiando. E isso muda tudo, porque você para de viver esse momento como alguém abandonado e começa a enxergar como alguém sendo conduzido, mesmo em meio à confusão. Você entende que o fato de você não ter clareza não significa que Deus perdeu o controle. Significa apenas que você ainda não consegue ver o que Ele já está fazendo, e isso traz alívio. Tira o peso de ter que resolver tudo sozinho. Tira a pressão de precisar encontrar o caminho por conta própria. Tira a ideia de que tudo depende exclusivamente da sua capacidade de decidir. Porque não depende. Deus está envolvido. Deus está presente. Deus está ativo. E quando você começa a internalizar isso, algo dentro de você se acalma. Você deixa de se desesperar com o que não entende e começa a descansar no fato de que Ele entende tudo. Deixa de se cobrar por não ter todas as respostas e começa a confiar que no tempo certo elas virão. E mais do que isso, você começa a se reconectar com quem você realmente é. Não alguém perdido sem direção, mas alguém que está sendo guiado mesmo sem perceber todos os detalhes do caminho. E isso te prepara para o que vem agora. Porque quando você entende que Deus não se perdeu de você, você consegue finalmente tomar uma decisão que muda tudo. A decisão de parar de lutar sozinho. O descanso que reposiciona o seu futuro. Eu
Existe um momento em que você precisa parar de tentar resolver a sua vida com a força que já se mostrou insuficiente. Não porque você é incapaz, mas porque esse nunca foi o caminho. Você tentou pensar mais, tentou controlar mais, tentou antecipar mais, tentou acertar por esforço. E isso só te trouxe até aqui, cansado, confuso e sobrecarregado. Agora, a decisão que está diante de você é diferente de todas as outras. Não é sobre escolher um caminho específico. É sobre escolher como você vai caminhar a partir de agora. Você pode continuar tentando carregar tudo sozinho, tentando entender tudo antes de confiar, tentando garantir que nada vai dar errado. Ou você pode tomar uma decisão mais profunda. A decisão de descansar em Deus de verdade. E descansar não é um sentimento que aparece. É uma escolha que você faz. Você decide soltar aquilo que não consegue controlar. Decide parar de se pressionar por respostas imediatas. Decide confiar que Deus está conduzindo, mesmo quando você não vê com clareza. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Perceba isso com profundidade. O convite não é para quem já está bem, é para quem está cansado, sobrecarregado, sem força, sem direção clara. E talvez seja exatamente assim que você está agora. E isso não te desqualifica. Isso te posiciona. Porque é nesse lugar que você para de confiar apenas em si mesmo e começa a se abrir para algo maior. O descanso que Deus oferece não é ausência de problemas. É presença no meio deles. É uma paz que não depende de tudo estar resolvido. É uma estabilidade que permanece mesmo quando o cenário ainda está indefinido. E quando você entra nesse descanso, algo muda dentro de você. A pressão diminui. A mente desacelera. O medo perde força. E aquilo que parecia impossível de suportar começa a se tornar mais leve. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo mudou dentro de você. E isso reposiciona o seu futuro, porque agora você não está mais sendo guiado pelo medo de errar. Está sendo guiado pela confiança em Deus. Não está mais tentando controlar cada detalhe. Está aprendendo a depender. E a partir desse lugar, as decisões começam a fluir de forma diferente, com mais paz, com mais clareza, com mais equilíbrio. Você ainda não vai ter todas as respostas, mas já não precisa delas para continuar, porque agora você tem algo mais forte do que isso. Você tem um coração que aprendeu a descansar, e é desse lugar que Deus começa a conduzir você com segurança. Então, hoje, não tente sair daqui com tudo resolvido. Saia daqui com uma decisão. A decisão de confiar. A decisão de descansar. A decisão de não caminhar mais sozinho. Porque você não está perdido como pensa. Você está sendo conduzido mesmo quando não percebe. E quando você escolhe descansar em Deus, o caminho deixa de ser um peso e passa a ser uma jornada guiada.